Mas houve aqui um comboio, tivemos aqui um comboio rápido, intercidades, tipo intercidades. Tínhamos um comboio cheio de Bragança, só parava em Macedo e em Miradela. Foi rapidozinho, ou tu, aquilo é uma maravilha. Mas durou pouco, porquê? Era um comboio que estava a ter muita procura, estava a ter muito passageiro, mas estava a tirar passageiros às caminhonagens. Tudo isto tem interesse camionista. E nem eu era aqui maquinista, quando eu vim para aqui, ainda estava aqui há pouco tempo, e veio aqui um indivíduo, por azar era funcionário da CP, tinha sido funcionário da CP, era coisa, já a dar apoio à caminhonagem do Santos, da linha do Sabor, quando a linha do Sabor fechou. E passado 10 anos da linha fechada, nós ainda recebíamos correspondência, ainda recebíamos as correspondência em que a linha estava aberta. Ainda se lembra da sua primeira viagem? A minha primeira viagem? Comboio? A minha viagem, eu quando andava na tropa, em África, viajava 200 km para Lourenço Mas, para o quartel. E então viajei de comboio, e o comboio vinha para a Rodésia. Era hoje, hoje a Rodésia, era do Anne Smith, é hoje Zimbábue. E viajei no comboio e vinha lá, um restaurante enorme, muita gente veio comer bem, e eu dizia assim, epá, trabalhar aqui no comboio é maravilhoso. Acabei a tropa, concorri e fui para o Caminho de Ferro, fui para o Fogueiro. As pessoas diziam assim, puta da minha vida, quer dizer, vim para o pior serviço que há no Caminho de Ferro, que era o Fogueiro. Mas estas viagens, muitos pormenores que tinha por contar. O fogueiro tem que ter uma coisa fundamental. Quando vai para trabalhar com máquina ou carvão, tem que conhecer a linha. Para quê? Tem que conhecer a linha, essencialmente, os pontos cruciais, onde sobe. Porquê? Porque antes de chegar a esse ponto, já ir preparado com a caldeira, com a fornalha ativada, pressão no timbre, senão não chegou ao alto da serra. Porque se a pressão no manómetro não estiver no máximo, e ele quer meter água, porque uma máquina a carvão trabalha com vapor, o vapor vem da água. Então, e se a máquina não tiver vapor suficiente, pressão suficiente, a caldeira vai gastando o vapor que tem da água. Mas ele tem que meter água nova, tem que repor a água da caldeira. Mas se a pressão não estiver no timbre, o aparelho não mete água. O sifão não entra água, porque é uma válvula. Abre a válvula e o vapor que vem da pressão mete água para a caldeira. Mas se na pressão não estiver no timbre, ela não entra. O que origina? O maquinista tem que começar a cortar ao vapor aos cilindros. E o comboio começa a perder tempo. E se a pressão não estiver nos valores normais, entre os 80 graus e 90, o comboio aperta, o freio vai ao freio. Portanto, e o que é que isso origina? Mas o fogueiro, por sua vez, não é metendo muito carvão que resulta. Ele tem que ter uma fornalha, um fogo ativado. Se for muito carvão, abafa. Tem que ter sempre o fogo ativado, sempre chama viva, e ir metendo o carvão, sempre certinho. E o carvão tem que ser bem distribuído. Porque a boca da fornalha é dividida desta mesa. E ao balde. A boca da fornalha. Não é tão grande, mas quase. Portanto, ao abrir, abre a porta e uma pá própria, o carvão está a esta altura, a gente vê a pá e espalha o carvão. Está a ver? E a pá bate nas abas da porta da fornalha e o carvão abre, espalha. O fogo ativado, a pressão. Porque a caldeira é vapor, é os cilindros. Os cilindros vai às hastes e movimentam rodados. Mas o fogueiro nem precisa de manobra, porque a caldeira tem uma válvula de descarga. E se a pressão estiver no timbre, aquela válvula dá-lhe sinal. Disparar, é porque a pressão está nos valores máximos. E se ultrapassar os valores máximos, ela dispara mesmo. Portanto, o fogueiro tem que ter tem que ter sempre essa visão. E tem que conhecer a linha onde vai meter o carvão, onde tem que meter, quando ele chegar àquele ponto quilométrico, já levar a pressão no máximo. E depois conhecer as planícies. Quando vai na planície, que é para ele fumar o cigarro descansado. Mas o maquinista também tem que ajudar.
se o maquinista for marreta, porque a aderência do vapor, suponhamos que ele vai utilizar, por exemplo, 5 kg de vapor de pressão. Mas se utilizar só 4, já não consome tanto vapor à máquina. Portanto, manter a velocidade regular, que ele tem a alavanca de velocidades, e ali regula os pontos da velocidade e o vapor que vai gastar. Porque se o vapor começar a faltar na caldeira, o comboio começa a perder tempo, começa a apertar. Ele tem que apertar. O maquinista tem que trabalhar com o fogueiro. E o fogueiro tem que ser conhecedor da linha. E não dormir, não adormecer. Tem que ter um indivíduo sempre muito cuidadoso, muito ativo. Mas também a máquina também ajuda muito. Porque às vezes há máquinas que há uma perda de vapor, porque a fornalha, dentro da fornalha tem os tubos de circulação do vapor. O lume que está ali vai aos tubos onde a água circula. Portanto, às vezes há uma pequena fuga de vapor e outras coisas assim. Às vezes também há umas pequenas deficiências na máquina. E depende da linha para onde vai trabalhar. E depende da carga. Porque um comboio com 300 toneladas não é a mesma coisa que um que leva 600. Consome mais vapor. Tudo isto tinha as suas vantagens. O maquinista e o fogueiro, onde é que vamos hoje? Vamos para tal parte. É o comboio, é tal. Olha, comboio de carga, carregado, comboio grande, comboio pesado. Isso é complicado. E a máquina? E as máquinas tinham a sua série, que era máquinas 300, 400, máquinas 200, série 200, série 700. Portanto, a máquina maior que lá tínhamos, a vapor, era a série 700. Uma coisa enorme. Levava 900 toneladas. E a outra, a máquina 200. Era mais pequena. Depois havia a 500, que era de passageiros. Havia as 400, que elas, a gente chamava no nome Kizumba, que eram máquinas complicadas. A vapor, ninguém gosta de trabalhar, porque é preciso trabalhar muito. E depois é preciso lubrificar. Tem que pôr massa. Tem que ter óleo, porque muitos rodados trabalhavam com massa, com uma matéria, tinha uma caixa a óleo, mas tinha uma caixa que tinha-se pôr óleo para a umidade do óleo passar através de uma esponja para o rodado. Havia outros que havia massa fina, mas havia também uma coisa de massa grossa para certos regulamentos. Tinha muito trabalho. E depois havia outra coisa, era poupar carvão. Suponhamos que nós vimos daqui a Mirandela. Se calhar nós dois, por exemplo, se calhar na mesma viagem, o meu amigo gastava mais 5 kg de carvão do que eu. Ou, por exemplo, eu gastava mais 5 kg, porque trabalhava mais, não tinha a mesma técnica para trabalhar. O meu amigo, falta de experiência ou falta de coisa, gastava mais carvão que eu. Porque mais 5 kg. Ora, numa viagem longa, se calhar gastava mais 500 kg. E por vezes o carvão tinha cheiro ao destino. O gajo ia para uma viagem longa, tinha que saber que o carvão tinha cheiro até lá. Se gastasse muito carvão, andasse para ali a meter carvão, chegava o gajo não tinha carvão. Isto era a técnica do maquinista. E o fogueiro, o maquinista por vezes, sempre o fogueiro, camarada. E quando o fogueiro, o maquinista, era um indivíduo acessível, era um gajo porreiro, ele ajudava, ensinava. O maquinista acionava o fogueiro faz um profissional. E depois havia aqueles fogueiros marrões, os maquinistas não gostavam deles. Porquê? Porque sabiam que eram maquinistas, fogueiros que eram